Fala, gente, beleza? Então, vídeo passado eu tinha comentado um pouquinho sobre a defesa Caro-Kann. Hoje eu vou dar uma pequena análise aqui, vendo algumas ideias agressivas com a defesa Caro-Kann. Essa partida, ela veio de uma variante das trocas. Eu tava de pretas, eu joguei com C6, meu adversário jogou com lance 2 cavalo F3, que é um lance bem flexível. Eu joguei com D5, com a ruptura tradicional da Caro-Kann. Ele jogou ED5, indo aí pra variante das trocas. CD5, tudo natural. E D4, que é o lance que mais combina. Já libera os dois bichos pra jogar, os dois bichos brancos, além de controlar o centro. E também apoiar o cavalo de F3 pra ele saltar pra E5, que é bem temático em algum momento. Então eu joguei com o cavalo F6, também pra ficar de olho na casa de E4. Aproveitando também do tema da casa de E4, que ela não fica assim tão protegida, né, pelas peças brancas. Então, ele jogou com o príncipe G5, querendo causar aqui uma danificação na minha estrutura de peões. E, enfim, eu poderia aceitar continuar com o desenvolvimento para ter a compensação do par de bispos, mas eu joguei com o cavalo E4 para devolver o contra-ataque no bispo. Eu jogo com bispo H4, natural. Cavalo C6, colocando um certo vigia ali na casa de E5. E ele jogou com bispo B5, cravando o cavalo e ameaçando jogar cavalo E5 para pressionar o cavalo de C6. Então, devolvi com uma cravada também, com bispo G4, que, de certa forma, as cravadas elas são bem temáticas na variante das trocas da defesa Caro-Kann. Assim como acontece muitas vezes na variante das trocas da defesa francesa. Então, eu joguei com bispo G4 e C4. Com o plano de jogar com dama 4. Pra aumentar a pressão no cavalo de C6. E também já tirar a cravada do cavalo de F3. Então, eu joguei com lance A6. Questionando o bispo de B5. E, enfim, aqui ele capturou direto com o bispo toma C6. E, enfim, forçado a jogar B por C6. Então, rock aqui pro meu adversário. E a gente chega aqui na primeira posição crítica. Eu tenho que tomar uma decisão a respeito da cravada do bispo de H4 nessa diagonal de H4 D8. E, enfim, dois lances assim que me vieram à cabeça foram dama B6 e torre B8. De certa forma, eles até podem transpor para uma mesma linha, mais futuramente. Dama B6 para pressionar o peão de B2 e também planejar jogar a torre B8 ou torre B8 direto. E no caso de B3, eu pelo menos já, enfim, ganhar ali um certo tirar a casa de C3, né, do cavalo de B1. O cavalo ele gostaria de jogar na casa de C3, né, para pressionar o peão de D5. Aí já seria forçado a jogar com o cavalo de BD2. Enfim, são planos possíveis, mas eu joguei com um lance interessante. O lance que aproveita o tema da cravada do cavalo de F3, o lance G5. Enfim, eu tô atacando o bispo de H4 e o cavalo não pode tomar em G5 por causa da cravada. Então, aproveitando também que o meu cavalo de E4 ele defende, adiciona ali a defesa ali no ponto de G5, né? Então, bispo G3. E aqui veio outro lance também que combina com o G5, que é H5. E também, além de eu expandir a ala do rei, eu também fortaleço o bispo de E4, que, enfim, fica no posto avançado. Além também de que eu tenho um posto avançado em E4 com o meu cavalo de E4. Então,
tá ameaçando jogar H4 pra ganhar o bispo. Então, eu jogo H3 pra dar a casa de H2. E também questionando meu bispo de G4. E, enfim, é, é possível até tirar o bispo, mas eu tomei em F3 porque eu achei um lance mais enérgico, de certa forma, já pra aproveitar esse espaço que eu tenho na ala do rei. Então eu joguei com bispo por F3, veio dama para F3 e agora H4. Assim eu já continuo ganhando espaço na ala do rei e, enfim, já forço o bispo a jogar lá em H2, mas ele jogou com o bispo H2 mesmo e bispo G7, atacando em D4. E aí ele jogou com C por D5, pra tirar a proteção do cavalo de E4. E aqui eu joguei C por D5, pra fortalecer ainda o meu cavalo de E4, que é uma peça bastante ativa. É uma peça centralizada, né? Então, enfim, eu não deixo ele tirar. Ele não deixa ele forçar eu tirar o cavalo de E4. Então ele jogou com bispo E5 pra, de certa forma, tirar a pressão de D4. E aqui eu joguei com F6, que é um lance que, de certa forma, cria debilidade na ala do rei. Provavelmente, principalmente por causa do rock, que seria muito difícil agora eu rocar pequeno, porque eu teria, tipo, muito espaço aberto e o rei ficaria exposto, de certa forma. Mas eu achei interessante porque eu consigo ganhar um tempo no bispo pra ver o que consigo fazer depois. Principalmente para aproveitar essa minha presença, né, na ala do rei com os peões. E, enfim, aqui é forçado jogar bispo H2, é a única casa pro bispo. E agora eu continuei com o lance dama D7. Dama D7, eu quero jogar com F5 aqui. E em algum momento fazer a ruptura G4. E aí criar alguns problemas pra ele contra o rei branco, né? E, enfim, não é tão fácil assim jogar de brancas agora, porque tem que achar o melhor lance. Tanto se a gente for dar uma olhada aqui na autoanálise do chess.com, é, aqui eu. Aqui ele teria que ter jogado com dama D3. Aqui o computador gosta até. Ou torre D1 também. São lances possíveis pra adicionar uma defesa em D4. Quando o peão vai pra F5, né? Ele também, além de ganhar espaço na ala do rei, ele também abre o ataque de descobertas no peão de D4. Enfim, ele jogou com torre D1. Foi um lance bastante preciso. E agora veio F5. Agora, né? Então, F5, eu continuo avançando na ala do rei pra ganhar mais espaço e tentar atacar aqui contra o rei branco. Então, provavelmente aqui ele poderia ter jogado nessa posição. Ahn, Cavalo C3, certinho. No caso de ahn, cavalo D2, teria cair no o bispo de D4, né? Então, forçado a jogar cavalo C3, veio G4 aqui. E, enfim, é uma posição bastante difícil assim de analisar, porque requer aqui um pouco de precisão pelos dois jogadores. Uma vez que apesar de eu estar ganhando espaço assim na aba do rei, o rei tá, de certa forma, bastante exposto, né? Porque eu provavelmente vou ter que jogar com o rei no centro agora. Porque as duas alas estão muito abertas e o rei não ia ficar assim muito seguro. Então, é melhor eu jogar realmente com o rei no centro, né?
pra, enfim, aproveitar a dinâmica na posição. Então veio H por G4, F por G4 e, enfim, ganho outro tempo contra a dama. Isso aqui é bastante interessante quando assim cê tem assim na partida uma avalanche de peões e um objetivo de ataque você ganhar os tempos, né? Em cima do adversário. Pode ser bastante interessante para você realizar o determinado objetivo seu na partida. Então veio dama F4. É importante a dama continuar ficando de olho aqui no peão de F2, porque agora ele pode ser alvo. Principalmente por causa do lance torre F8. Agora eu pressiono ainda bastante aqui em F2. Ele jogou com dama C7. Foi um lance assim bastante interessante, ainda mais com 38 segundos no relógio. Realmente mostrou assim muita precisão. E, enfim, aqui ele vai tentar procurar algumas trocas para aliviar a pressão, né? E eu tava, de certa forma, apurado, porque, como eu tinha falado, é uma posição difícil de jogar. Principalmente por causa que eu preciso achar os lances mais precisos para continuar o meu ataque. Senão ele pode reorganizar as peças e eu posso enfrentar algumas dificuldades, principalmente se ele conseguir dar um contra-ataque em mim, porque vai ser difícil de segurar um contra-ataque. Uma vez que o meu rei pode ficar em problemas no futuro, né? Então, dama por C7, é, enfim, no pouco tempo ali eu joguei esse lance. Bispo C7 e cavalo toma F2. E agora tá caindo aqui em D5. Depois de torre D2, pra, enfim, primeiro atacar o cavalo de F2. Veio cavalo E4 e cavalo por E4. É... Eu não sei se aqui dava pra tomar, mas seria interessante de ver. Depois dá pra tomar aqui, mas... tá caindo, né? Ah, não vi. Tava caindo mesmo ali em D2, então tem que tomar aqui. Então, bom, veio o cavalo por E4, D por E4. E eu tô, enfim, eu posso pensar em algum dia jogar com G3 pra criar um tema bastante comum no xadrez, que é o mate da gaveta, né? Aqui seria o mate da gaveta um pouco diferente, né? Porque apesar dos peões brancos eles não estarem na segunda fileira do rock pequeno, eu tenho bastante pressão com o peão em G3, né? Se eu conseguir jogar. Principalmente por causa da coluna F na minha torre. Então, o rei branco ficaria assim, com alguns problemas e praticamente ele poderia ser forçado a ser obrigado a ficar com uma torre ali na primeira fileira, né? Por causa de ameaças de mate no fundo, né? Então, bom, veio a torre E1, atacando ali em E4. E eu respondi com um lance interessante. E um lance que faz sentido, que é o lance torre C8. Por quê? Uma vez que eu quero jogar G3, eu já aproveito e coloco as minhas duas torres em colunas abertas. Então isso dá muita dinâmica e cria algumas ameaças que ele vai ter que tomar cuidado, assim, em algumas variantes. Então, bom, o bispo tá atacado, ele jogou com bispo A5. É um lance natural, porque é, ele tá tentando aqui reorganizar as peças e também deixar que as peças deles se defendam, assim, né? Tentou, assim, criar uma cooperação entre as peças, né? Pra conseguir defender aqui as ameaças. Então, eu joguei com o bispo H6 pra melhorar a posição do bispo. E, enfim, o bispo não tava fazendo muita coisa aqui em G7 porque ele poderia jogar com o bispo C3. E, enfim, não fica muito legal porque o peão de D4 agora ele tá bem defendido, né? Ele ficaria, né, muito bem defendido. Então, eu joguei com bispo H6.
com plano de jogar E3. E assim ganhar muito espaço e também fechar a coluna E, praticamente. E aí eu ia limitar um pouco a atividade das duas torres deles. Então veio torre de E2 e E3 aqui. E agora não é fácil assim de jogar de brancas, porque não tem muito espaço aqui pra jogar. E tem que fazer alguma coisa com relação ao rei. E, enfim, eu jogo com o lance natural, bispo C3, pra, enfim, tentar não proteger ali a ameaça da torre minha de C8 entrando na coluna C. E, enfim, tentar achar alguma defesa, né? Pode ser que algum dia o peão de E3 ele possa ser atacado com um provável avanço D4, D5 e bispo D4 para pressionar o peão de E3. E não é fácil de eu defender esse peão, né? Provavelmente eu perderia esse peão numa uma provável variante dessas, né? Então eu joguei com G3. E é um lance que é muito legal, porque G3 é um lance que, combinado com a torre de F8 e combinado com o meu peão em E3, que tá protegido pelo bispo de H6, eu agora consigo criar muita harmonia entre as peças. Porque eu ameaço jogar com torre F2. E essa torre seria muito destruidora assim na posição, porque ela seria blindada praticamente. E faria um caos assim na posição. Porque eu poderia pensar em fazer uma dobradinha com tirando o rei e aí trazer a minha outra torre de C8 para a coluna F. E seria uma posição praticamente perto assim, perto de ser vencedora para mim, né? Então, D5 é o plano pra, enfim, procurar o mais rápido assim eliminar esse peão de E3. Note que assim, os dois tempos dos dois jogadores tá praticamente assim, pouquíssimo tempo. Então, virou realmente um pingão aqui, né? Então foi muito rápido os lances agora. Enfim, veio torre F2, bispo D4. E aí eu tomei, porque tem uma arremate aqui. Por causa depois de torre por F, torre por E2, eu ganhei a torre praticamente limpa, porque ele não pode tomar, né? Por causa de torre C1, mate. Visto que o peão de G3 está tirando as casas de H2 e F2. Enfim, praticamente ele não por ele tomou, então eu rematei com torre C1. E aí ele abandonou. Então, foi uma partida certamente diferente com a Karukan. Normalmente não é tão comum assim de jogar na ala do rei com a Karukan, né? Principalmente na variante das trocas, né? Que, assim, usualmente assim, as pretas procuram fazer o ataque da minoria. Mas eu usei essa ideia que ela já apareceu algumas vezes já em algumas partidas, antigamente e recentemente, das pretas usarem esse avanço do peão de G e do peão de H pra tentar procurar uma dinâmica na posição, pra criar, né, algumas ameaças, embora também crie, né, algumas debilidades, né, praticamente por causa do rei preto, né, que ele fica, assim, praticamente impedido, né, de dar rock, né, por causa que o rei ficaria muito exposto, assim, nas duas alas, porque a ala da dama normalmente ela fica um pouco aberta, né, pelas pretas. E quando você faz esse avanço com os peões de G e de H, o rock pequeno seria um pouco perigoso, assim, né, estrategicamente, posicionalmente, né. Então, mas em contrapartida daria um dinamismo aí na partida, né? Então, enfim, espero que seja aí da hora, assim, para dar uma olhada, pra tentar desconstruir, né, alguns mitos aí sobre a Karukan, que algumas pessoas têm, enfim, aquela visão de que a Karukan é só uma defesa sólida, né, para jogadores profissionais, mas que é possível também atacar com ela. Assim como é possível se atacar com a defesa francesa também, que é outra defesa que o pessoal acha que é muito posicional. Então,
Enfim, muito obrigado aí pela atenção e pela visualização. Se quiser deixar seu like, pode deixar. Se quiser deixar seu dislike, também pode deixar também. E comente aí nos comentários as sugestões para próximos vídeos. Eu posso pensar aí. Eu já tô pensando assim nos próximos vídeos aí. Postar um pouco sobre a defesa francesa. Do ponto de vista das pretas e das brancas, né? Que é uma defesa aí que o pessoal normalmente tem um pouco de dificuldade aí pra jogar tanto de brancas quanto de pretas. Então, muito obrigado aí. E, enfim, se cuidem. A gente se vê no próximo vídeo. Falou!